Oi, amores! Tudo bem? Ah, vai! Oi, gente! Oi, amores! Oi, pessoal! Ai! Então, amores, sejam bem-vindos ao meu canal aqui, como se a gente tivesse começado do zero. Vamos lá? Né? A gente começou do zero, um ano, sem gravar nada. Meu último vídeo foi lá em setembro do ano passado. Muitas águas rolaram, muitas coisas mudaram. Eu pensei várias vezes em voltar para o YouTube, depois eu desisti, depois eu quis voltar de novo, depois eu desisti de novo, até que vocês que mandam em mim, vocês me pediram tanto esse vídeo que eu não poderia deixar de vir aqui gravar. Inclusive até tinha pensado em gravar para deixar lá no Instagram, mas eu acho que aqui vai ser muito melhor a gente conversar. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre por que eu não consegui engravidar. Uma das perguntas mais recorrentes da minha vida é: por que o Samuel é um milagre? Muita gente me pergunta isso quando eu falo que ele é um milagre. Vamos começar, gente, falando que a vida já é um milagre. Né? Gerar uma vida já é um milagre. Então, mas existe um motivo para que o Samuel seja um milagre a mais. Eu não podia engravidar. Eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência para que o meu milagre fosse gerado. Tudo começou em 2013. Em agosto de 2013 nós estávamos no Jump, Sumaré, e lá eu tive uma infecção urinária muito grave, que eu já tenho essa infecção urinária de minha vida inteira. E como ela era muito recorrente, os médicos, né, daqui de Manaus nunca conseguiram descobrir o que de fato eu tinha. Então eu já estava em São Paulo, resolvi ficar em São Paulo para descobrir o que eu tinha. Lá tem os melhores médicos, os melhores hospitais do Brasil, todo mundo sabe disso, né? Isso não é segredo para ninguém. Lá em São Paulo, no meu check-up para descobrir qual era o problema que eu tinha na minha bexiga, eu descobri o problema que eu tinha realmente na minha bexiga e descobri também que eu tinha endometriose. Era um pouquinho grave a minha situação. Voltei para Manaus, passei 2 meses mais ou menos lá. Voltei para Manaus, eu sei que em dezembro de 2013 eu fiz a minha cirurgia para endometriose aqui em Manaus mesmo. Voltei de São Paulo decidida que eu ia fazer a cirurgia, porque disseram que eu precisava de cirurgia, tinha que ser logo, porque, enfim, minha situação era um pouco complicada e eu não tinha tantos sintomas assim da endometriose. E eu evitava filho, então eu não sabia que eu não podia engravidar. Na verdade, os médicos de primeira não me falaram: olha, Larissa, você não pode engravidar. Falaram que eu tinha chance de engravidar fazendo a cirurgia. Beleza. Fiz a cirurgia. Na cirurgia, os médicos descobriram que eu tinha as 2 trompas obstruídas. A médica tentou desobstruir. Uma desobstruiu um pouquinho com o líquido lá que ela passou, um antibiótico. E aí ela falou: olha, Larissa, ela queimou meus ovários também e falou: olha, tá no ponto assim para você engravidar e tem que ser logo por causa da situação das trompas, você é nova, tal. Enfim, eu tinha 24 anos na época. E aí eu disse assim pra médica, eu falei: olha, doutora, não tô a fim de engravidar agora, eu tenho 1 ano e meio de casada, eu tava assim no auge de muitas crises, eu já falei pra vocês que o início do meu casamento foi muito difícil, tava numa fase de adaptação cruel. E a gente continua tendo algumas dificuldades, mas nada se compara ao primeiro ano. E aí, naquele momento, eu vi, cara, não quero engravidar agora. Aí, tá, segurei mais um pouquinho. Em março de 2014, nós resolvemos, de fato, começar a tentar engravidar. Em fevereiro, parei de tomar meus remédios. Em março, começamos as tentativas. Quando eu vi que eu já tava há alguns meses, assim, eu tava fazendo acompanhamento ainda com essa médica e eu não estava ovulando. E aí ela falou: olha, vamos fazer, eu fiz todo tipo de tratamento que vocês imaginarem. Aí vamos fazer o coito programado, que é o quê? É a tabelinha, né? Fiz tabelinha para poder engravidar, tomei remédio para poder ajudar na ovulação e tal, sem sucesso. Vamos fazer inseminação artificial. Fiz a inseminação artificial 2014 e 2015. Em 2015
teve uma situação que até hoje a gente não sabe o que de fato aconteceu. Foi na época do Jump Sumaré também, em agosto. Teve o Congresso de Mulheres aqui em Manaus. E aí a Fernanda Brum me entregou uma palavra. Ela disse que Deus estava preparando o meu útero, que meu útero seria um lugar aconchegante, né, fofinho, que meu filho ficaria ali seguro até o final. Eu desejo para você um útero assim, lindo, quentinho, como diz o meu filho, aconchegante, com paredes bem saudáveis, com veias muito bem formadas, que todos os nutrientes cheguem muito bem ao seu bebê, que todos os fluxos sejam benditos até o seu bebezinho implantado, e que de maneira nenhuma as cargas de adrenalina sejam suas inimigas e que tornem o ambiente do seu útero inóspito. Que toda a tua ansiedade agora seja levada ao céu, aos pés do Senhor. Que você receba o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria alcance o seu ventre agora, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos alcance o teu ventre agora, em nome de Jesus. Todas aquelas que dizem amém, concordam com a minha oração e selam diante da igreja o milagre. Aleluia, aleluia. E eu recebi aquela palavra e eu achava que aquela palavra era para o momento que eu estava vivendo, porque naqueles dias eu estava inseminada. E aí acabou no domingo. Na segunda-feira eu senti uma dor muito grande. Era uma cólica absurda. Eu estava indo encontrar com a médica e no meio do caminho eu liguei para o meu esposo. Falei, olha, eu tô sentindo uma cólica absurda, por favor, vem me buscar. Achei que eu estava desfalecendo assim de dor. E aí meu pai foi com ele, eles me pegaram e me levaram pra médica. Até hoje a gente não sabe se ali eu tinha engravidado e tava perdendo. Enfim, eu sei que alguns dias depois eu sangrei. Não viajei pra Sumaré nessa época porque eu tentei segurar, né, o máximo possível, mas aí alguns dias depois eu acabei sangrando, enfim. Aqui em Manaus mesmo eu tive medo de ir pra São Paulo logo de cara, porque enfim, é extremamente desgastante emocionalmente esse tratamento. Mas a médica conversou comigo e falou, olha, Lali, você precisa fazer fertilização in vitro, que é a FIV, porque ela não faz esse tipo de tratamento. Busque um médico, vá para São Paulo, seu caso é sério, seu endométrio não evolui. O meu endométrio não evoluía. Eu tenho um endométrio muito fino. O endométrio fino é assim, tem que estar no mínimo 7 para a mulher conseguir engravidar. O meu endométrio estava sempre assim, 3,5, 4, 2,5, nunca evoluía. Na primeira vez, com muito remédio, muito hormônio, para inseminar eu conseguia chegar a 6,5. Nunca a 7. Nunca havia chegado a 7. Eu acho que um dos motivos também que eu não tive nenhum êxito, contando também com as trompas obstruídas. E aí ela falou, olha, seu caso é sério, vá para São Paulo. Eu disse, não, doutor, eu tenho medo por causa da minha família, porque é desgastante, tarará. Inventei 1000 historinhas, não fui para São Paulo de cara. Deveria ter ido. Fiquei em Manaus, fiz o tratamento aqui. Comecei o tratamento com um novo médico, estava feliz, animada. O médico disse que com os hormônios eu ia conseguir e tal. Passei vários meses tomando hormônios para conseguir engrossar o endométrio, né, que chama de endométrio espesso, para espessar. Fiz esteroscopia, que é uma raspagem, sem êxito também, não tive êxito, não aconteceu nada com o meu endométrio. Tomando muitos hormônios, isso eu já tinha 4 embriões guardados. Durante esse tratamento, eu consegui retirar óvulos, né, eu tive bastante, eu consegui evoluir bastante nesse tratamento e tive 4 embriões. E aí eu tava animada porque a gente estava fazendo aquele tratamento todo e eu tinha certeza que o meu endométrio ia espessar. Crescer, no caso. Passou o tempo, quase um ano, nada. Um dia meu endométrio chegou a 7 nesse tratamento. O médico disse, Larissa,
é agora, é hoje, vamos fertilizar e tal. Daqui a 5 dias você volta aqui. Eu disse, tá, tudo bem. E aí eu senti no meu coração que não ia dar certo. Eu ia com ele na segunda, voltar com ele na segunda para colocar os embriões. No sábado eu fui lá porque eu tinha certeza absoluta que não estava evoluindo. Cheguei lá no sábado, meu endométrio estava 3,5. Cara, foi assim um balde de água fria. E depois de muitos meses de tratamento. Passou 2016, 2017, a mesma coisa, tentei fertilizar novamente, não consegui, fiz uma outra cirurgia, enfim, foram vários tratamentos que eu tive que fazer, fiz exames extremamente invasivos, fiz exames até que foram para fora do Brasil para conseguir janela de implantação. E aí esse meu exame da janela de implantação é assim, para saber o dia que a gente pode colocar os embriões. Os embriões são os bebezinhos, tá, gente? E, cara, voltou inconclusivo. Ali foi um choque, assim, pra mim, porque nada dava certo. Aí o médico começou a conversar comigo sobre adoção e tal. Enfim, foi um tempo muito difícil. Isso foi em 2016. E eu conversando com a minha família, eu já tava desesperada, desistida, acreditando, assim, que bom, Deus não quer abrir minha madre, então não vou mais fazer nenhum tipo de tratamento. Nisso eu fui diagnosticada com adenomiose. Meu endométrio simplesmente não evoluía, era muito fino. A minha menstruação completamente desregulada. Eu tomava hormônio. Meu Deus, eu não sei nem o que poderia ter acontecido comigo, na verdade. De verdade, assim, que as mulheres, elas incham muito, né? Então eu não enchei demais, continuei magrinha, mas eu enchi de espinha, as minhas emoções ficaram muito abaladas, eu passava muito mal, cheguei a desmaiar algumas vezes por conta de hormônio. Uma vez eu estava aqui na igreja, eu sempre abri culto, né? Aqui na igreja tem alguns anos que eu abro. Terminei de abrir culto, minha cabeça tava, eu sentia muita enxaqueca com os hormônios, né? Minha cabeça tava latejando, eu saí assim de cena, entreguei o microfone, vim para a parte de trás e aí meu mundo começou a girar e eu desmaiei, eu ia desmaiar falando, literalmente. Eu entreguei rápido o microfone, saí e foi horrível aquele dia, enfim. Então eu desmaiei aqui na igreja, já passei mal em casa. Foi muito difícil para mim. O médico já estava conversando com a gente sobre adoção, sobre ir para fora do país fazer alguns exames e tal. E assim, eu nunca nem tinha saído de Manaus para fazer uma investigação maior, né? E aí eu falei, olha, doutor, eu vou para São Paulo, né? Agradeço por tudo e tal. Partiu, fui para São Paulo. Em 2016, quando o médico me falou isso, eu tinha prometido que eu ia dar um tempo de fazer tratamento. Eu já venho fazendo tratamento desde março de 2014. Na verdade, desde dezembro de 2013, desde a cirurgia, né? E eu tinha falado, não, eu vou dar um tempo, porque, enfim, se Deus quiser mandar naturalmente, amém. Se não, eu vou fazer tratamento daqui a alguns anos, eu vou entrar na lista de adoção. O meu sonho era gerar uma vida. Eu tinha um sonho muito grande de ficar grávida, de sentir o bebê mexer, de passar por todo aquele processo. E cada vez mais aquele sonho parecia distante, sabe? E eu sou pastora do altar e eu falava assim, poxa, Senhor, o que está acontecendo? Onde foi que eu errei e tal. E aí, um certo dia, minha irmã chegou comigo e falou, eu preciso ir para São Paulo. Tu tem como ir comigo que eu preciso fazer uns exames? Se você ainda não assistiu o testemunho da Agnes, assista, porque é maravilhoso o testemunho dela. E a médica dela é em São Paulo. E nós fomos para São Paulo. Dia 24 de março de 2017, eu conheci um anjo, doutora Carla Juste Zacarias. Eu levei todo o meu histórico para ela, uma pasta deste tamanho, e ela disse, fique tranquila, você vai engravidar. E meu medo era ter que passar por cirurgia de novo, ter que fazer aqueles exames todos de novo, sem contar que financeiramente era muito pesado. E eu falei, olha, doutora, eu tô aqui pela graça, preciso de um milagre. E ela também é uma mulher de Deus, sabe?
extremamente competente, focada, estudiosa, extremamente atualizada, que eu acho que essa é a palavra certa. O meu tratamento aconteceu assim, sabe, certeiro com ela, porque ela era uma mulher atualizada, que era o que faltava para mim em Manaus. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa ter filho através de tratamento não é milagre, né? Muita gente falou, tu fez tratamento, então teu filho não é milagre. Cara, meu filho é milagre porque nem com tratamento eu conseguia engravidar. Todos os médicos falavam que eu não ia engravidar, que era impossível, que não ia dar certo, porque eu tinha vários diagnósticos, porque meu endométrio nada, nenhuma cirurgia, nenhum exame, nenhum estímulo com hormônio, nada dava certo. E um certo dia o médico falou pra mim que eu não ia conseguir engravidar. E eu anulei aquela palavra. Eu falei mesmo, eu falei, olha, tá repreendido em nome de Jesus. Eu declaro que eu vou ser mãe. Mas eu saí daquele dia, sabe, acabada. Saí de verdade, assim. De todos os dias, aquele dia foi o pior dia pra mim. Porque eu ouvi isso de um profissional depois de tantos anos de tratamento e a gente já estava tão desgastado, sabe? E fui para São Paulo com muita esperança, sabendo que Deus ia abrir uma porta para mim. Eu sentia que Deus ia abrir uma porta. E fui. Cheguei lá, marquei logo o meu retorno. Eu não tinha ido para fazer o tratamento logo, eu tinha ido para conhecer, para saber, para levar os meus exames para ela e, de acordo com aquilo que ela me dissesse, eu ia fazer o tratamento ou não. Dia 27 de abril eu cheguei em São Paulo. Fui sozinha, fiquei na casa dos apóstolos Fábio e Cláudia Budi. Um beijo, que me receberam tão bem, que cuidaram de mim durante todo o meu tratamento. E aí eu iniciei um tratamento bem difícil, muito hormônio, emocionalmente extremamente desgastante para mim, porque eu estava longe de todo mundo, inclusive do meu marido. Os embriões a gente mandou, né, de Manaus para São Paulo. Então ele só precisava estar lá de fato na época da implantação dos embriões. Caso do trabalho, ele não conseguiu ir antes. E assim, cara, foi, meu Deus. E eu vou te dizer aonde eu creio que eu conquistei o meu milagre. Um dia eu estava escutando um louvor, era 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Eu estava inchada, com o meu rosto roxo, sabe, de tanta espinha, aquelas carnais doloridas. Eu estava sentindo agonia, desespero, ao mesmo tempo eu estava desistida e ao mesmo tempo eu tinha esperança, aquele mix de sentimentos que a gente tem. E eu já tinha feito coach e eu digo que um dos motivos assim de eu ter engravidado foi o meu tratamento emocional também que eu fiz durante esse tempo. Acho que a estrutura emocional ela conta muito para que qualquer milagre venha. A gente tem que estar com as nossas emoções estabilizadas, sabe? E aconteceu aquela madrugada que eu ajoelhei. Eu coloquei uma adoração bem, sabe, aquela que te conecta com o trono, aquela bem de desespero mesmo. Senhor, eu vou morrer se o Senhor não me der um filho, nesse nível. E aquele dia eu digo que eu conquistei meu milagre, porque eu ajoelhei e eu reivindiquei o meu milagre. Eu falei, Senhor, eu tenho direito de ser mãe. Eu tenho direito. O Senhor já me prometeu várias vezes, já recebi várias profecias. O Senhor me deu um útero. Se eu tenho um útero, se eu tenho ovários, se eu tenho meus órgãos reprodutores, é porque, de fato, eu posso gerar um filho. Deus me deu tudo isso, é porque Ele podia me dar um filho se eu não tivesse útero, se eu não tivesse ovários, tudo bem, mas eu era completa e eu não aceitava, sabe? Eu tinha 2 trompas obstruídas, ok, mas eu estava fazendo fertilização in vitro, eu não precisava das trompas. E eu reivindiquei aquele dia nos céus do meu milagre. Eu falei, Senhor, eu reivindico. E comecei a falar o nome, eu digo mesmo, de um monte de famosa. Falei, Senhor, essas famosas, elas vivem na prostituição, elas vivem por aí, elas têm um filho de cada homem. Meu Deus, por que essas mulheres conseguem engravidar e eu não?
Então eu reivindico o meu milagre. Eu declaro que eu vou engravidar. Eu reivindico nos céus o meu milagre. Eu não aceito. E eu comecei a falar para Deus aquilo que eu não aceitava. Aquele dia, a minha oração era um mix de desespero com revolta, sabe? E eu jamais desistiria desse sonho, sabe? Desde o início do meu tratamento lá em São Paulo, parece que Deus fez assim, ó, vai evoluir esse endométrio. E, cara, no dia que eu fui implantar, o meu endométrio tava 15, tipo assim, eu tava ostentando endométrio. Tava muito espesso, tinha crescido super. Eu fiquei muito feliz. A gente ficou super feliz, tanto que a gente achava que ia vingar os dois, imagina eu com gêmeos hoje, né? Mas aí eu tive alguns contratempos no início da implantação. Me estressei com algumas coisas. Infelizmente, né, tive que voltar para Manaus. Então eu digo assim que a viagem conta um pouco, você fica cansado. Enfim, do momento fiquei de cama até o dia do meu exame do beta. E nisso eu fazia exame todo dia, né? Quando deu 6 dias de implantação, eu comecei a fazer os exames de farmácia. E dava negativo, porque o hormônio ainda não estava muito alto, mas eu tinha certeza que Deus tinha feito um milagre. Eu fiz aquela fertilização sabendo que eu não ia precisar voltar para fazer o mesmo tratamento sem ser mãe. Pode ser que eu ainda volte para fazer outro, porque só um milagre de fato para eu engravidar naturalmente ainda continua sendo um milagre, porque as trompas continuam obstruídas, o meu endométrio continua fino. E aí no dia 1º de junho eu fiz o meu beta com muita fé que aquele exame ia dar positivo, e deu. E eu não sei nem explicar a emoção que eu senti naquele momento, sabe? Foi algo assim incrível. Eu senti a mão de Deus mesmo sobre a minha vida durante todo esse processo, Deus me dando força para que eu não desistisse. O Samuel tinha que nascer. Eu sabia que eu seria mãe de um grande milagre. E aí, minha gravidez teve inúmeras intercorrências. Vocês sabem que eu tive até que fazer cirurgia quando eu estava com 8 semanas de grávida. Os médicos me falaram que provavelmente o bebê não ia conseguir sobreviver à cirurgia por conta da anestesia geral. Então, assim, cara, o Samuel, ele é um milagre em todos os sentidos. E de verdade, eu jamais desistiria do meu sonho. Eu jamais desistiria de ser mãe. Eu perseverei até o último momento, sabe? Eu sei que muitas vezes nós passamos por tribulações, nós recebemos diagnósticos, pessoas que desenganam inclusive o nosso sonho. Quantas pessoas próximas de mim falavam para mim que eu não tinha que fazer tratamento, que Deus ia mandar o filho de maneira natural. E eu digo assim que poderia ter sido de maneira natural se Deus quisesse, óbvio. Mas eu digo que Deus deu sabedoria ao homem, sabe, para que a ciência trabalhasse ao nosso favor. Foi Deus que fez a ciência, foi Deus que deu ao homem toda a sabedoria de fazer tratamentos para engravidar, de descobrir diagnósticos também, tantos exames e cirurgias que nós temos hoje, que podem reverter quadros. E os médicos me desenganando, sabe, dizendo que mesmo com tratamento eu não iria engravidar, e aprova o Senhor me dá o meu milagre. Então eu quero te dizer que se você está passando por uma situação difícil, não desista do seu sonho. Nosso sonho, ele tem poder quando nós começamos a proclamar que ele vai acontecer. Que os céus, eles começam a se mover ao nosso favor a partir do momento que nós passamos a reivindicar os nossos direitos. Na palavra de Deus diz que nós temos que lembrar a Deus as promessas dele e velar pelas promessas. Eu nunca deixei de velar pela minha promessa. E eu lembrava a Deus constantemente. Eu falava, Senhor, o Senhor disse que eu seria mãe. O Senhor disse que eu seria mãe. Eu lembrava a Deus. E todas as vezes, sabe, que nos cultos falavam, faça um pedido a Deus, eu não conseguia pedir outra coisa. Nada mais vinha na minha mente, eu não conseguia, de verdade. Eu podia estar passando por uma situação financeira, eu pedi um filho. Eu podia estar passando por uma situação no meu casamento, eu pedi um filho. Eu podia estar passando uma situação na minha célula, eu pedi um filho. Independente daquilo que eu estivesse passando no momento, eu sempre pedia um filho. Essa sempre era a minha prioridade na vida. E eu fiquei, sabe, obstinada mesmo pelo meu milagre.
e eu não deixava com que palavras me fizessem desistir. E eu quero te dizer que se tem alguém falando, declarando contra o teu milagre, contra o teu sonho, primeiro que a gente tem que compartilhar nosso sonho apenas com pessoas que sonham com a gente. Em momento nenhum, por exemplo, que eu estava em São Paulo, eu postei que eu estava lá fazendo tratamento para engravidar. Em momento nenhum eu postava nas minhas redes sociais que eu estava fazendo tratamento para engravidar. Não, durante todos esses anos. Não porque as pessoas não mereciam saber ou eu estava querendo esconder alguma coisa da minha vida. É porque eu acho que sonhos a gente compartilha com quem sonha conosco. Depois a gente conta o milagre. Estou extremamente feliz com tudo que Deus fez, porque desde o momento que eu comecei tratamento para engravidar até o momento de parir foi um grande milagre. Né? Os médicos diziam que o meu filho não iria sobreviver, que eu não ia conseguir segurar meu filho numa cirurgia. Segurei. Eu tive descolamento de placenta na minha gravidez. Meu filho segurou. Eu tive que ficar de repouso durante meses, praticamente, literalmente de cama. Meu filho segurou. Então, assim, de verdade, muitas vezes nós passamos por situações em que as pessoas nem sequer imaginam. Mas Deus é que nos dá força. Ninguém imaginava a dor que eu estava passando. Acho que o meu marido sentia, minha família sentia, mas ninguém imaginava de fato aquilo que eu sentia, sabe? A dor é nossa. E só Deus que nos dá força para continuar, só Deus que nos dá força para perseverar, só Deus consegue sondar o nosso coração e ver o que de fato nós precisamos. E eu te digo que o meu milagre veio no tempo certo, Samuel veio no tempo certo. Se ele tivesse vindo numa outra época, talvez eu não teria tido a maturidade, talvez eu não teria tido a mesma... Não vou dizer assim os mesmos cuidados, mas eu estava vivendo uma outra fase da minha vida. E a fase que o Samuel veio, eu consegui me dedicar 100% à maternidade, me especializei em coaching materno, passei a estudar somente sobre isso, desde o momento que eu comecei a fazer os meus tratamentos, na verdade, quando eu conheci o coaching, eu passei a estudar muito sobre maternidade, sobre as emoções, sobre a autoestima na maternidade. Comecei a estudar sobre mamães que são tentantes, que tentam engravidar e muitas vezes não conseguem por uma situação emocional. Então hoje eu quero te dizer, deixa a ansiedade de lado. Tenha na tua mente que é Deus quem dá a vida e é Ele que tira. E se não for Ele para nos entregar o milagre da vida, ninguém mais faz. Não existe médico, não existe oração, não existe nada que possa fazer acontecer. Lá em Salmos, capítulo 37, diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor. Eu quero te encorajar hoje a não desistir dos teus sonhos, independente de qual seja o milagre que você está esperando da parte do Senhor. Independente de ser um filho, de ser um bem material, de ser algo profissional, intelectual. Deixa Deus agir na tua vida, mas continua perseverando. Sabe, não deixe com que as palavras elas te coloquem para baixo. Não deixe com que diagnósticos sejam fechados e que você acredite naquilo como se fosse o fim do mundo. Não, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir. E hoje está aqui o meu milagre, né, filho? E valeu muito a pena. Cada dor, cada desespero, cada ida ao médico, tudo que eu passei. Eu não digo que eu passaria tudo de novo, porque eu acho que já deu. Já deu, né, filho? Mas a minha felicidade, ela é imensa em ser mãe. Cuidar dele hoje é meu maior prazer. Quem me segue nas redes sociais, segue a gente, que vocês vão ver, acompanhar o nosso dia a dia. E eu sou mãe por inteiro. E hoje tudo que eu vivo, eu agradeço a Deus, porque eu sou uma nova Larissa, eu sou uma nova mulher. Todo mundo que me encontra fala isso. Tô mais tranquila, mais serena, mais madura. O Samuel trouxe pra gente uma alegria sem fim. Infinito, né, meu amor? Gente, é isso. Eu fico por aqui. E eu me emociono muito quando eu falo disso. Porque
porque só Deus sabe o que eu passei. Eu não queria chorar. Só Deus sabe o que eu passei, e contar tudo isso eu conto como testemunho de vitória. Foram muitos anos, foram muitas dores, muitas coisas vencidas para hoje experimentar a maior alegria da minha vida. E eu nem imaginava que ser mãe era tão bom, senão eu tinha ficado mais desesperada durante todos esses anos. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Nos acompanhem nos próximos vídeos. Eu vou continuar postando para vocês. E agora eu não consigo mais parar de chorar. Mamãe te ama, amor. É isso aí. Até a próxima. Beijo. Eu comecei a chorar e não consigo parar.